Bom, boa noite. Queria agradecer a presença de todos vocês. É um prazer recebê-los aqui, nosso último Cinesedes do ano. O Cinesedes é um evento extracurricular do curso de formação aqui do SEDES, Jung Corpo, com abordagem corporal. E hoje a gente vai apresentar a discussão do Bebê Rena. É um seriado que está no Netflix, bastante polêmico, e temos a honra de receber nossas convidadas, que eu já vou apresentar. Lembrando que vocês podem acompanhar os nossos eventos pela página do Instituto Sede Sapiência, assim como nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Nós temos eventos nas últimas sextas-feiras do mês. E lembrando que agora, em outubro, vamos ter o encontro Jung Corpo, que acontece todos os anos. Então, vamos lá, vou apresentar nossas convidadas. Vou começar aqui com a Fátima. Fátima Samora é psicóloga clínica, possui especialização em psicoterapia junguiana e abordagem corporal, aqui pelo Instituto Sede Sapiense, e atualmente é mestranda em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. E a nossa querida Ana Maria Galrão Rios. Ana Maria é psicóloga, especialista clínica, professora e doutora pelo Núcleo Junguiano da PUC São Paulo e também professora aqui do curso Jung Corpo pelo Instituto Sede Sapiense. Então, é um prazer recebê-las. Muito obrigada pelo convite. Vou passar aqui para a Fátima. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu terminei a especialização ano passado, então eu lembro da maioria de vocês que estavam no segundo e hoje no terceiro ano, né? A gente vai falar um pouco da série, né, Bebê Rena, que está sendo muito falada, muito polêmica aí na mídia, né? É uma série que fala de questões que são muito presentes hoje na sociedade de uma maneira geral, né? Que são relacionamentos tóxicos e abusivos, né? E a dependência que essas relações e talvez vivências de infância e reprodução desses traumas trazem para a gente, para as pessoas na vida adulta. Deixa eu começar aqui. É só apertar aqui. Mais perto? Tá bom. Não está aí. Ah, foi. Então, a gente trouxe algumas imagens do filme, né, da série, e para ir falando um pouco e pensando um pouco com vocês. Depois a gente pode até abrir alguns temas que vocês quiserem, ou perguntas, tá? Então, é uma série que fala basicamente de stalker, né, que é o que a Marta, é o papel da Marta na série, né? Eles são os dois protagonistas, a Marta, relacionamentos abusivos e tóxicos e a simbiose. Então usa, né, se ancora nos traumas dos personagens para explicar o presente. Então a gente tem, no primeiro encontro, né, logo no começo, quando eles se conhecem, a gente tem o Doni, que é um aspirante a comediante e é bartender num pub de Londres. A Marta entra no bar, se dizendo, né, se apresentando como uma advogada de famosos, né, e não tem, sem a menor condição até de pagar um café, um chá. O Doni compadecido, comovido com a figura dela, e é visível que ela não tem uma aparência que confirme aquelas informações que ela está trazendo. Ele oferece uma xícara de chá para ela, sem cobrar, né? E a Marta, nesse momento, acontece, a impressão que eu tenho é que nesse momento é que se instala, né? É como se fosse um pavio, né? Que se acende, né, na psique dela, e ela vê nesse comportamento dele um interesse além de simplesmente estar comovido pela situação dela. Ele acaba, e assim, o Doni, desde o começo, ele aparenta ser uma figura muito desprovida de agência, de autonomia, né? Então, ele não precisa fazer quase nada, ele não tem mesmo quase nada a fazer, né? Para
fazer com que ela sentisse aquilo, mas ele não precisa, na verdade, ele só tem que estar ali e oferecer essa xícara de chá, que isso basta para que ela se sinta, de alguma maneira, validada e amada, né? Ela passa a voltar todos os dias e constrói um relacionamento no balcão que não precisa de efetivação. Então, esse movimento dela estar presente no bar todos os dias para ela, né, no entender dela, é a efetivação da relação. E até tem momentos em que os outros garçons, os outros bartenders começam a brincar com ele, dizer, vai lá, né, sai com ela, enfim, olha, ela está te paquerando e tal, tipo uma coisa de realmente, então vai lá e desempenha o seu papel, que o papel do homem é esse, né, se a mulher está dando bola, vai lá e aproveita, né. Ela, por outro lado, a Marta é uma pessoa muito inteligente, manipuladora, e fica... Então, nessa situação, ela, ao mesmo tempo que ela fica no comando da situação, porque ela vai e age e atua, ao mesmo tempo ela é vulnerável, porque ela está totalmente à mercê dessa fantasia que ela está construindo de que ele está interessado nela, né? Ela projeta nele uma idealização que vai além da realidade. Ele não tem interesse nenhum, ele está ali, ele vai se sentindo acuado do seu lado também. Ele não consegue botar um fim nesse comportamento dela. E ela continua investindo, né? E aí o que parece é que ela está ela está apaixonada pelo vínculo, né? Por uma relação que ela está idealizando, que de fato não está acontecendo. E ele está fazendo um papel simples, que é o papel de estar ali recebendo essa projeção, que ela está projetando nele. Ela continua avançando nas investidas, aí tem esse momento que eles vão a um bar conversar, tomar um café, e ele começa aí, nesse momento, a talvez não atender muito às expectativas dela, e ela começa a ficar violenta. Então é uma cena que ela grita com ele no bar, na lanchonete, e as pessoas começam a observar, e ele não tem nenhuma reação de corte, né? Ele vai sempre cedendo a essas investidas e esse avanço dela, né? A gente pode olhar um pouco para o Doni nesse momento com um papel de alguém que está atendendo às expectativas em torno da masculinidade. Então, ele não denuncia o abuso, porque o homem nunca é abusado. É a mulher que ocupa sempre o lugar de quem está sendo abusada. Então, tem uma dificuldade até para ele enxergar o abuso que está acontecendo, porque é um papel que não cabe a ele, que é uma fantasia, né? Um papel social, inclusive, né? Não é o homem, não é a mulher que assedia, que é o homem que faz isso, né? E ele, no lugar de homem, ele não se sente, acho que ele nem tem consciência do que ele está sofrendo e, portanto, não consegue denunciar e nem fazer o corte, né? Paralelamente, ele é apaixonado por uma mulher trans, né? A Terry. E aí o que acontece? Ele tem vergonha dessa mulher, né? Ele assume uma identidade falsa para ela, não assume a relação com ela publicamente, né? E estabelece, nesse caso, ele estabelece uma relação de abuso, porque a Terry não sabe quem ele é, né? Então ele se esconde atrás de um personagem que ele cria para a Terry, porque ele não tem coragem de assumir que ele está, até para ele mesmo talvez, que ele está se relacionando com uma mulher trans. E isso, na verdade, se a gente for traçar um paralelo para essas histórias de abuso, ele também está sendo abusivo com ela, porque ele não permite a ela conhecer quem ele realmente é, quer dizer, uma parte dele só se relaciona com ela. Ela começa a correr perigo com isso, porque depois, em outro momento, a Marta descobre e agride a Terry, que sofre agressões físicas, inclusive. Mas ela, nesse momento, ela está vivendo ele está impondo uma relação abusiva a Terry, na medida em que ele não expõe o que ele pensa, o que ele sente, não abre essa relação. A Marta, cada vez mais descontrolada, persegue constantemente ele, constrói uma relação que vai criando, assim, ela tem características de humor, ironia, tem aquela risada desconcertante dela, que
lá na lanchonete, a primeira vez que eles aparecem tendo um atrito, ela ri descontroladamente. As pessoas têm uma coisa meio estigmatizante aí, né? No fundo, isso revela uma carência, uma fissura existencial que é resultado de uma infância de muito abandono, né? Isso depois a gente vai, agora no último episódio, isso é trazido novamente, que a única experiência de amor e acolhimento que ela teve na vida, na infância, foi com um brinquedo, né? Que foi com o boneco lá, a rena que ela tinha de brinquedo. E ela faz essa conexão, então ela entende, e é a única maneira que ela conhece de se relacionar, porque ela nunca teve a troca. A única maneira que ela entende é ela partindo para cima e pegando a força, aquilo que ela acha que é uma relação saudável. Aí tem mais uma relação paralela dele com o Darian, né, que é um famoso roteirista que ele conhece num congresso, e eles ficam amigos, só que esse cara ele vai, aos poucos, introduzindo o Donnie numa situação de uso de drogas e de abuso sexual. Ele é abusado muitas vezes, então é uma situação de abuso que ele também não consegue interromper, né? É como se aquilo levasse ele não tem agência, né? Não tem estrutura para encerrar aquilo, para dizer, não, isso tem que se encerrar, eu não quero, eu não aceito, ele não consegue isso. É como se ele fosse sendo levado, é muito parecido com como ele lida com a relação com a Marta, né? A Marta, ele também não consegue fazer um corte e dizer, não, eu não quero mais, e com esse cara também. Ele se percebe como vítima, né? De alguma maneira, se perceber como vítima para ele é muito mais doloroso até do que perceber que ele foi abusado sexualmente, introduzido nas drogas. Então ele não consegue olhar para esse lugar em que ele está sendo vitimizado, que ele está sendo maltratado, e encerrar e fazer um corte nessa relação. Aí a Marta tem um momento em que ela fala, né, a origem do termo bebê rena, que é isso, né, que traz uma história de muito sofrimento, de muito abandono dela, né, e que ela reproduz, né, quando ela vai para a vida. Ela é uma pessoa muito sozinha, ela cria inúmeras fantasias de que ela é advogada de pessoas famosas, que o Donnie está apaixonado por ela e que eles vão viver uma vida maravilhosa, quando na verdade tudo faz parte daquilo que ela entende que é uma relação, porque ela de fato nunca teve. Ela já vem de um histórico de abuso em outras relações anteriores, que ela acho que um chefe anterior dela, ela bate na filha dele, enfim, ela já traz essas situações, né? E o Donnie, por que ele não consegue, né, pôr um fim ou fazer um corte nessa relação, nesses ataques da Marta? De alguma maneira, ele está sendo alimentado na sua autoestima, que é muito precária, né? Então, vem uma pessoa que diz que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é inteligente, fica desesperada por ele, e ele então não consegue se ver como abusado. É incrível como ele não consegue ver, né? Mais para o final, agora a gente viu no último episódio, o roteiro. Antes disso, tem um momento em que ele percebe que ela começa a ameaçar os pais dele e tal, e só aí ele consegue tomar uma atitude de ir e tentar conversar com os pais. E aí é muito interessante, porque na conversa onde ele vai pedir acolhimento, ele descobre que esse tipo de abuso é uma coisa que já veio de uma outra geração, né? Hoje tem o pessoal que trabalha muito com herança geracional, tem o pessoal da epigenética, que fala... O que é, né? O que a epigenética diz? Ela diz que os genes, dependendo da vivência que a criança, ou que os avós tiveram, você não altera a configuração genética, mas a relação entre os genes. Então, tem uma herança que vai até assim, que pode passar desde uma avó até a neta, que ainda está como óvulo no ovário da filha dessa avó, né? Que nem nasceu ainda, quer dizer, a avó está grávida, ali a gente tem 3 gerações, a gente tem a avó grávida, o bebê que ela tem no útero, que é uma menina, e que, portanto, já tem todos os óvulos futuros para a neta que vai nascer. Então, eles entendem que algumas coisas elas são passadas dessa forma. O
pai do Donnie, ele sofreu esses abusos quando o Donnie ainda nem existia, né? Mas eles dizem, a epigenética diz que existe uma configuração que é transmitida pelo espermatozoide e pelo óvulo. Bom, aí ele encontra o roteiro, e aí ele vai procurar o roteirista, né? E aceita, de alguma maneira, aceita trabalhar com o Darren, né? E aí fica a pergunta que a gente pode interpretar, né? O que aconteceu ali? Ele, de alguma maneira, elaborou o trauma e vai seguir, ou ele normalizou aquilo que aconteceu e, portanto, corre o risco de repetir aquela situação de abuso como vítima ou como abusador, né? Essa é uma questão que a gente pode discutir depois, né? Qual das duas possibilidades? Aí o slide ficou ao contrário, mas aí é o momento que ele vai conversar com os pais, e o pai conta do abuso que ele sofreu na adolescência, quando o Donnie nem existia. A Terry, né, que é a namorada transexual, ela passa por muitas fases na relação com o Donnie, mas chega uma hora, e depois que a coisa escancara e que a Marta procura por ela, bate nela, machuca muito ela e tudo, e aí ela descobre tudo, inclusive descobre aí quem é o Donnie, né, porque ela não sabia. Ela é o único personagem, para mim, que fica claro que se desenvolveu na história, porque ela consegue fazer o corte naquela relação abusiva e seguir a vida dela. Ela está com um outro cara, enfim, então ela segue, ela entende que aquela relação não era suficiente, ou não era boa para ela. E aí eu lembrei do tema de um filme que está passando agora também, que é Assim que Acaba, que fala de uma relação abusiva, de um casal. É uma menina que ela vive isso na família dela, o pai é muito agressivo, batia na mãe, estuprava e tal. E aí, quando ela fica adulta, ela conhece um cara, se apaixona, e eles casam, e ele é um cara abusivo que, em determinados momentos, batia nela, agredia, depois pedia perdão, tal, e eles voltavam. A história está no cinema, o filme. E aí, ela no final, quando ela fica grávida, ela tem uma menina, e aí ela diz para ele, olha, eu quero o divórcio. E aí eles estão numa fase boa, né, porque a nenê nasceu, enfim. Ela fala, então, não é por mim que eu estou pedindo, nem por você, é por ela, porque o que você acharia se ela chegasse um dia para você e dissesse, meu pai me jogou, o meu namorado me empurrou da escada, que é uma coisa que ele faz com ela. Meu namorado, eu pedi desesperadamente para ele parar e ele não parou, só que depois ele disse que isso não ia mais acontecer. O que você faria? Aí ele fala, eu imploraria para ela ir embora e nunca mais voltar. Aí é o que acontece, ela se separa dele. Então é isso, né? Esse corte, muitas vezes, é muito difícil de ser feito pela própria vítima, né? E a Terry faz isso de alguma maneira. Ela fala, não, acabou, está encerrado. E dos personagens, é a única que, para mim, fica claro que realmente se desenvolveu, que evoluiu, né? Porque ela faz o corte numa relação, porque a relação deles também era uma relação de abuso. Acho que é isso. Aí são algumas cenas, né? Então, as cenas do filme, né? Essa cena do metrô que eles estão conversando é exatamente o momento em que ele mente para ela, né? Ele não diz para ela quem ele é, a Terry, né? E mantém uma relação de mentira com ela. Quer dizer, ele também está agindo como uma pessoa abusiva. Acho que é mais ou menos isso. Agora é você. Então, por que eu falei desse filme, né? É Assim que Acaba. Eu estou começando assim, estou no começo do mestrado na PUC, e o meu tema, o nome da pesquisa é Algemas Invisíveis, porque elas ficam. Então, é um olhar para relações conjugais abusivas que se perpetuam em situações de mulheres que têm condições financeiras, que teriam condições de financeiramente se separarem. O que acontece que muitas delas, a gente sabe, e a gente está vendo agora, que elas não se separam, né? Então, o que acontece com essas mulheres, o que acontece na psique que leva, primeiro, qual é a hipótese? Uma delas, assim, são pessoas, isso vai fazer parte da pesquisa, com algumas escalas,
mas são mulheres que viveram essas relações na sua família. De alguma maneira, os pais viviam relações abusivas. Então, de alguma maneira, a psique reproduz. Você vai atrás daquilo que não foi resolvido para tentar resolver, inconscientemente, mas vai. Então, você reproduz aquela relação para resolver, né? E aí é que entra a epigenética, que eu estou começando a estudar agora, que vem a concordar um pouco com tudo isso, né? De dizer, é isso mesmo. Então, a criança, ela vive a relação abusiva na família de origem, ela não tem como resolver aquilo, ela não tem como tratar aquilo. Então, ela leva aquilo como um trauma, e lá na idade adulta, ela vai inconscientemente viver essas relações novamente para poder resolver. E mesmo identificando que as relações não são boas, elas mesmo assim não conseguem encerrar essa relação, fazer um corte. Tem sempre a fantasia de que ele vai mudar, eu vou conseguir fazer ele ser uma pessoa melhor, né? E eu vou ficar aqui. E tem até uma crença dessas mulheres, e muitas falam isso, que assim, eu sou uma pessoa forte, eu vou fazer ele mudar. E se eu me separar, é que eu vou estar sendo fraca. Eu vou ficar porque eu sou forte, né? E aí o que acontece? O ciclo se repete, porque ela cria os filhos nesta relação, e a história vai se repetir novamente depois. Então, o que acontece, né? E são mulheres assim, com independência, a gente vai procurar, né? Mulheres onde a dependência financeira não seja um motivo, né? Então, o que acontece com mulheres que têm uma independência financeira, uma autonomia, provavelmente uma autonomia intelectual, mas que não conseguem encerrar essas relações. E mulheres que trazem esse histórico de casa, né, das relações familiares, infância, adolescência, relações conjugais dos pais, relações muito tumultuosas, muito agressivas, e a relação delas repete, né, reproduz isso, e elas ficam com essa fantasia, talvez, né? Não, eu vou ficar porque eu vou resolver. Não, mas eu vou ficar porque eu sou forte. Se eu sair, é porque eu sou fraca. Então, eu sou forte, eu vou ficar e ele vai se curar. Eu vou resolver e ele vai mudar. E a gente sabe que isso não acontece. Então, essa é a ideia das relações abusivas que se perpetuam, né? Muitas vezes por um movimento da psique de reproduzir para resolver, né? E, ao mesmo tempo, ficar prisioneira dessa relação. Então, é isso. Você tem. Tá ligada? Tá. Comentando alguma das coisas que a Fátima tinha falado, esse reproduzir para resolver, eu acho super interessante, porque é um reproduzir para resolver com as mesmas ferramentas. Se você repete as mesmas ferramentas na mesma situação, você provavelmente vai ter os mesmos resultados. E o que eu estava pensando, na hora que você estava falando, Fátima, na hora que você começou a falar, por que ele não vai embora? Por que ele não consegue ir embora? Não, pera um pouquinho. Antes disso, né, o reproduzir para resolver e o ficar na relação, eu fiquei imaginando em termos contratransferenciais. Eu vou querer falar um pouquinho aí no meu negócio a respeito da contratransferência, né? A busca de encontrar, se você foi ferido, se o teu trauma veio de uma relação interpessoal, a cura também vai ter que sair de uma relação interpessoal. Então, essas pessoas, quando a gente recebe na terapia, elas também vão provocar na gente a nossa agressão, a nossa irritação, a nossa vontade de mandar embora. Todas as nossas respostas border a uma situação dessa. E é muito importante que essas pessoas não necessariamente, elas vão repetir com a gente a mesma coisa que elas repetem nas mesmas relações. Que a gente dê respostas mais organizadoras, que a gente consiga, nesse momento, que a pessoa está desafiando a gente, irritando, até ameaçando muitas vezes, que a gente consiga se ligar na ferida da pessoa e não na agressão que ela está mostrando, não na invasão psíquica que ela está mostrando. E falando em invasão psíquica, quando vem essa questão, por que ele não corta? Por que ele não vai embora? Gente, a gente nunca, nunca pode subestimar no comportamento da gente a potência enorme da projeção da sombra do outro.
quando alguém projeta a sombra ou o ânimos ou qualquer coisa, quando alguém projeta um arquétipo na gente, você querendo ou não querendo, você vai atuar esse arquétipo. Sabe, você vai atuar. No livro da Psicologia da Transferência, Jung vai falando, tem aquele casal que começa a se relacionar com a mão esquerda. O rei e a rainha estão dentro de uma fonte, de uma piscina, sei lá, e eles estão trocando a comunicação deles com as respectivas mãos esquerdas, ou seja, eles estão se comunicando pelo inconsciente. A gente se contamina. Se alguém chega na frente da gente e olha para a gente com aquele olhar que ela olhava, não tem como a gente não se seduzir, não tem como a gente não se achar, não tem como a gente não se misturar e não se contaminar com a intensidade psíquica do outro. É na hora que a gente se contamina, depois a gente se percebe esquisito, se percebe procurando a pessoa, se percebe dependendo da pessoa, se percebe esperando a pessoa, ou tendo qualquer reação emocional mais forte ou mais esquisita em relação à pessoa, que aí a gente consegue começar a se reorganizar, começar a pensar no que está acontecendo, se desidentificar com o esforço danado, ele não consegue nunca, porque no fim ele ainda está escutando os elogios dela, bebendo daquilo, mas vamos pensar na gente no consultório também, sabe? O quanto a gente depende também, muitas vezes, do olhar idealizador e do olhar encantado dos nossos pacientes, e a gente também não consegue ajudar o outro a romper esse ciclo, porque a gente fica também reagindo à projeção do outro. Então, a gente nunca pode desconsiderar, ou nunca pode achar que uma projeção da gente é inocente, é inofensiva. A projeção não é inofensiva. A gente vai ser atingido e a gente vai atuar aquilo de alguma forma. E a gente vê isso nas menores coisas, sabe? Se de repente tem uma pessoa que tem mais iniciativa numa classe, então vamos reclamar da professora tal. Todo mundo já olha para aquela pessoa e espera que ela tome a iniciativa, que ela vá fazer o papel agressivo, que é muito fácil você fazer o papel que o grupo em volta de você ou uma pessoa especificamente está te empurrando para fazer. Então, é muito, 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 a gente é muito vulnerável o tempo todo, e não tem problema ser muito vulnerável, não tem problema atuar contra a transferência, o problema é continuar por muito tempo, sabe? Lá as tantas é importante a gente perceber o que a gente está fazendo para reorientar aquilo e poder, dentro de uma relação um pouco mais equilibrada, libertar a outra pessoa daquela compulsão de repetição, oferecendo respostas diferentes das respostas que ela está acostumada. Então, para mim, uma das coisas mais importantes nesse seriado que fica é, de novo, essa constatação. É para ter medo da projeção do outro. Não ter medo no sentido de fugir, mas ter medo no sentido de saber que a gente é vulnerável sempre, que a gente vai receber o impacto do outro sempre. E a gente está lá para isso, inclusive. Para receber o impacto do outro, para reagir, para ser afetado pelo impacto do outro e depois poder ir diferenciando e conseguir dar respostas não agressivas ou respostas não sedutoras ou respostas não que mantenham a patologia de alguma forma. Parece que o medo, né, Ana, e o cuidado é justamente o medo e o cuidado do que eu vou fazer com essa projeção, porque ela vem de qualquer maneira, né? E a gente vai sentir isso, e se a gente não percebe, não elabora, você corre o risco de atuar também. Corre o risco de atuar? Não, você vai atuar. Você vai atuar 1, 2, 3, 10 vezes até perceber. Até a hora que você vai perceber. Até a hora que dá um ruim qualquer e você percebe, aí vai. Quer dizer, não é que a gente vai correr o risco de atuar, a gente não é imune ao inconsciente de ninguém, até por treinamento. Sabe? Você está lá, então, para mim, é uma coisa que às vezes fica incômoda. Quando a gente fala, vai fazer trabalho corporal, então vai se proteger da energia do outro, imagina um cinto, não sei o quê, imagina, bota uma proteção para... Não, gente, não. É para mergulhar e para ir junto e para se misturar e para se oferecer como alma para o sofrimento do outro, para sentir aquele impacto, para enlouquecer junto e para depois ir diferenciando com todo o cuidado e carinho. Não é tipo, eu tenho a força do outro, me contamina, então eu vou lá lavar a mão e vou me imaginar, para me proteger do outro. Cuidado. Cuidado para não se proteger dos nossos pacientes, por mais
por mais que isso tire a gente do eixo durante um tempo, é importante a gente sentir a dor que o outro provoca, ou sentir o efeito que o outro provoca, se abrir para isso e aí começar a trabalhar, porque se a gente vai se proteger do impacto emocional, você só vai trabalhar no nível do mental, racional, interpretativo, e que é tudo muito legal, só que aquilo que foi ferido no encontro vai ser curado no encontro emocional também, e depois de um tempo, quando você, depois agora, sei lá, depois de muitos anos de trabalho, quando eu reencontro alguns pacientes, o que eles me contam dos momentos importantes da terapia foram os momentos do encontro emocional. Foi os momentos que a gente riu junto, que a gente deu gargalhada junto, que a gente chorou junto. Não foram as minhas maravilhosas e brilhantes interpretações, sabe? Foi o momento em que a gente estava lá junto, emocionalmente junto, afetado junto. Foram as brigas que a gente teve, foram os desencontros que a gente teve, foram os abraços que a gente deu aí pelo caminho. E a série, eu acho que ela faz isso o tempo inteiro, né? Porque na última cena, que é essa do bar, que ele chega no bar e a situação se inverte, né? Ele tá no outro lugar, né? A hora que o cara fala para ele, não, não precisa pagar, isso fica para você. Quer dizer, ele está ali, ele está misturado ainda. E sempre, né, em várias situações, quando ela se declara culpada e ele chora e ele fica com muita dó dela, né, ele está trocando de lugar com ela toda hora. Né? A hora que aquela fase em que ele procura ela várias vezes, e eles transam, enfim, tem uma coisa ali de realizar. Parece que naquele momento, parece que tem um encontro do desejo dos dois, né? Quando ele desesperadamente procura por ela algumas vezes. Então, vamos lá. Vamos ver os slides, que não vai funcionar esse negócio nunca. É no grande. É no grande. Não está indo. Sabe, gente, a gente está falando de dependência, a gente está falando de relacionamento. Nós precisamos de você. Não há, não tem desenvolvimento sem troca. E aí, Foi. né? Então, falando do personagem do Doni, né, o que ficou, assim, o que me tocou para comentar um pouquinho é que ele tem 2 níveis de trauma. Ele tem o trauma agudo, ele tem o trauma do abuso do cara lá, do cineasta, como é que chama, do roteirista, né? E ele tem um trauma daquele que a gente chama do trauma relacional precoce, que eu acho importante falar, que é o que porque quando a gente vai ler, ou ia ler, né, há mais de 10 anos atrás sobre trauma, a gente estava falando de traumas agudos, que são coisas muito ruins e coisas muito difíceis, ou níveis de ansiedade muito grande que as pessoas vivem em situações difíceis da vida deles. E a gente está trabalhando agora com isso que a Fátima está falando, que é importante, que é o trauma relacional precoce, é o não verbalizado, é o não conscientizado, o não esclarecido dos pais. O pai do cara tinha tido uma experiência dolorosa que ele nunca conversou consigo mesmo, com o filho, era um silêncio em torno daquilo. Então, provavelmente, o silêncio em torno de um segredo, a questão do segredo, né, na família, tem alguma coisa que muda o tom emocional da relação. Provavelmente esse pai e esse filho, quando as 1000 vezes que essa criança dele pequenininho passou por situações onde ele ficou com medo de alguém, ou ele teve qualquer tipo de gracinha, ou qualquer insinuação sexual, ou que ele poderia ter conversado com o pai, ou ele poderia ter trazido para um diálogo um pouquinho mais aberto, aquele negócio estava travado na possibilidade de conversa, de colocar palavras às emoções na conversa com esse pai. Então, provavelmente, toda vez que esse assunto, se o pai tinha vivido aquilo e aquilo não foi falado e não foi assumido e precisou chegar num momento de quase destruição desse moço para o pai poder contar, para o pai poder falar, e nem assim falou. Sabe, ele insinuou. Eu fui criado na Igreja Católica, quer dizer, a fala, a expressão, a honestidade, a capacidade de trazer emoções para as palavras e
para a comunicação verbal a respeito daquilo, a conversa a respeito daquilo, é uma reconexão de várias áreas cerebrais, é uma reconexão importante de várias áreas psíquicas. Então, eu acho que isso é muito importante nesse seriado, que mostra essa coisa da epigenética que a Fátima estava falando, que eu acho que é uma coisa importantíssima, que o segredo, ou a emoção vivida, ou a emoção não elaborada. O que é uma elaboração de um conteúdo psíquico? Uma elaboração de um conteúdo psíquico acontece quando a gente consegue falar sobre ele. Enquanto a gente não consegue falar sobre ele para um outro ser humano, e aquele ser humano conseguir entender do que a gente está falando, o conteúdo não foi elaborado. Então, a narrativa pertence ao caminho da elaboração e ela também é um sinal externo da elaboração. Então, enquanto não acontece a narrativa, enquanto a gente não consegue falar sobre uma coisa, ou quando a coisa ainda está muito inconsciente, ela ainda não consegue encontrar palavras. A gente vai ajudando as pessoas a encontrar palavras para falar sobre aquela coisa que é o não falado. Agora, um segredo pairando é todo um assunto que não pode ser tocado, cria na criança, ou na pessoa que está convivendo com a gente, um monte de perguntas e sintomas que não são respondidos. E se essas perguntas e sintomas não são respondidos, elas vão mobilizar outros lugares psíquicos, ou a gente vai somatizar, ou a gente vai agir de forma repetitiva para que aquele negócio seja respondido e a gente possa compreender de alguma forma. O que o Jung fala a criança vive no inconsciente dos pais, e aquilo que os pais não conseguem resolver, a criança também não consegue resolver. A gente vai viver como destino aquilo que a gente não consegue conversar sobre. Então, aquele segredo vai virar alguma coisa que vai forçar uma conscientização, muito frequentemente via repetição e atuação na vida dos filhos. Então, essa questão aqui está muito legal e está muito clara nessa coisa. Então, não é por que o ego dele é tão frágil, por que ele precisa tanto da validação dela, por que ele precisa tanto de elogios. Muito provavelmente porque muitas coisas não foram ditas, porque ele já vinha de um pai quebrado, como o próprio Jung já vem na história dele. Ele já vinha de uma família que não tinha naturalidade para falar sobre as emoções, para ir lidando com emoções mais complexas, para ir falando sobre as coisas mais doloridas, para ir se colocando como pessoas feridas também na vida. Sabe, aquele pai estava lá aos olhos do filho como alguém que nunca tinha tido uma falha na vida, que nunca tinha tido uma vulnerabilidade na vida, como alguém atuando justamente o oposto daquilo que ele tinha vivido ou aquilo que poderia ajudar aquele filho. O filho não tinha como se identificar com esse pai blindado na sua correção, na simplicidade da estrutura psíquica dele. E, na verdade, tinha aí uma dor que não era falada e que vai ser reproduzida de alguma forma. Aí, precisamos de você de novo. Cadê a resposta organizadora? Então, isso, né? A transmissão inconsciente da emoção e a transmissão intergeracional daquilo que não é dito. E a gente tem que lembrar também, a gente como terapeuta, se o não resolvido dos pais afeta as crianças, o não resolvido dos terapeutas também afeta os nossos pacientes, tá? Então, aquela história da gente estar o tempo todo se percebendo e percebendo as reações esquisitas que a gente tem e tentando responder, porque nós também temos reações emocionais bem surpreendentes ou bem desorganizadoras quando algumas pessoas trazem algumas coisas que elas esperam ou uma acolhida, ou elas precisam de um padrão de resposta que elas estão acostumadas com a gente e, de repente, elas têm uma resposta completamente diferente que vai gerar também uma tensão na relação terapêutica, que vai gerar pergunta e, eventualmente, vai gerar sintomas dos pacientes. Eu tenho uma amiga que vocês conhecem, a Anita, vocês mencionaram isso,
um pouco antes dela viajar, é uma menina que foi, há 30 anos ela foi morar nos Estados Unidos, mas um pouco antes dela viajar, um pouco antes, 5 anos antes dela viajar para emigrar e para morar fora, uma das características que a gente achava engraçado no consultório era que todos os pacientes dela iam morar fora. Eu ia embora, elas tantas iam embora, iam morar fora até a hora que ela acaba indo morar fora, sabe? Então, aquela coisa que de alguma forma, o outro, a nossa história, o nosso não vivido, obriga os pacientes da gente a irem para o exterior também, da mesma forma que a ida dos outros fez com que ela finalmente se conscientizasse e assumisse a história dela, que seria em um outro lugar, com outro padrão arquetípico, com outra reforma. E ela traz dessa experiência do ser estrangeiro, que é uma experiência que a gente está vivendo muito hoje em dia, tanto muitas pessoas, muitos filhos da gente morando em tudo quanto é lugar, muitos pacientes morando fora, muitos estrangeiros vivendo aqui, e a gente atendendo estrangeiros e atendendo pessoas que estão morando fora. Lembrar isso, sabe, que o não dito, o não compreendido de uma cultura já é difícil da gente lidar. Agora, imagina a compreensão da projeção inconsciente de alguém que está numa cultura completamente diferente da nossa. Quer dizer, o não pertencimento, esse caldo, porque uma das funções da memória, do relato e da narrativa é a sensação de pertencimento. Quando a gente encontra amigos de antigamente, a gente dá risada junto e a gente revive as coisas. Para que serve uma das funções da memória? Uma das funções da memória é para criar a sensação de enraizamento num lugar. Quando a gente vai para outro lugar, a gente está desenraizado. E aí a gente estabelece relações de abuso com qualquer pessoa que esteja perto da gente também. Sabe, qualquer pessoa a gente gruda e a gente atribui. Eu estou pensando agora numa menina, uma mocinha, que a mãe foi fazer o doutorado na França, ela foi junto, e aí ela ficou, e como ela estava muito perdida lá, sem o grupo social dela, ela começou a achar que o professor de literatura estava falando com ela e que ele estava escolhendo os livros e os textos para dar para ela, e o cara se envolveu com ela, óbvio, por causa do nível de intensidade de projeção que essa menina estava fazendo nesse cara. Então, de novo, né, o cuidado e a consciência de que a projeção inconsciente acontece, é necessária, é nesse lugar que a gente transita, é isso que a gente estuda, e é nesse lugar que a gente se cura também, né? Então, a história do pai, para mim, ficou super importante. Esse negócio não vai funcionar de jeito nenhum. Então, e a pressão da individuação, na medida que a gente entende que, se você é junguiano, você tem essa linguagem, as forças integrativas do self, eu sempre uso uma imagem que, para você fazer uma dissociação ou para fazer uma repressão é mais fácil para a gente pensar, porque é um conceito da psicanálise bem conhecido, mas para você fazer uma dissociação ou para deixar alguma coisa de fora da sua psique, o esforço é que nem enfiar uma bola para baixo d'água. Sabe, você tem que fazer uma força danada para enfiar aquela bola para baixo d'água e você tem que fazer uma força danada para continuar mantendo aquela bola embaixo d'água, porque se bobeou, a coisa volta com força. Então, manter uma dissociação, manter um segredo, manter alguma coisa que você não conhece, ficar suportando uma estranheza de um caso que alguém está tendo, sabe, você não vê o que está lá para ser visto, a ideia do pior cego é o que não quer ver, porque não ver aquilo que está lá para ser visto custa, você tem condição de ver, e se você não está vendo, é porque você não quer ver ou não pode ver. Isso custa um esforço psíquico imenso que leva a um empobrecimento e uma exaustão da psique. Então, a pressão da individuação faz, sabe, aquela bola quer subir de qualquer jeito, e ela vai encontrar 1000 formas para ser conscientizado. Então, aquilo que foi retirado da consciência fica tentando voltar para a consciência de qualquer jeito. E a gente ajuda bastante na medida em que a gente abre caminhos para que aquela conscientização
possa ocorrer com o menor sofrimento possível do paciente, porque quando ela é atuada, como é atuada pela Marta e é atuada pelo Doni o tempo todo, leva o trazer o simbólico para o experimental, trazer o simbólico para o real, causa um sofrimento, muitas vezes, muito maior do que a gente poderia se conseguisse viver num plano mais simbólico, mais emocional. A concretização da coisa, a corporificação da coisa é quase um desespero, ou falando assim, de um jeito bem junguiano, né? A gente tem que lembrar que a enantiodromia é o fracasso da compensação. É quando a compensação da consciência e do inconsciente, a conscientização das coisas não conseguiu acontecer, que a gente acaba vivendo aquele negócio como destino. Agora eu passei mais. Tá? E a Marta, a personalidade border típica, né? O abandono biparental, ela vai contando que ela passou muita negligência, muita violência na infância dela, que a única coisa boa que ela teve na vida era o bebê rena, e lembrar que quando a gente tem isso, a tarefa do desenvolvimento inteiro, a tarefa da terapia de criança, a tarefa da terapia da criança interna sempre, e o que aparece muito claro na personalidade da Marta é a falta de controle de impulso e a falta de regulação emocional. Então, você pensar qual é a tarefa da infância, qual é a tarefa do desenvolvimento, qual que é a tarefa da psicoterapia. A gente está lá para ajudar as pessoas a fazerem o quê? A controlar impulso, a segurar, a esperar, a adiar, a buscar outras formas de conseguir, e um pouquinho de regulação emocional, que é suportar as oscilações que a vida traz para a gente sem se desorganizar tanto, que é o que ela mostra uma fragilidade enorme nesse sentido. Então, a Marta, no sentido é manipuladora, é inteligente, é esperta, ela é doente. Né, que é aquilo que comove ele o tempo todo, que é aquilo que faz com que a gente também no consultório com essas pessoas é muito difícil atender as Martas que aparecem para a gente, porque do mesmo jeito que ela gruda, que ela ameaça, que quando você sai de férias a pessoa ameaça surtar e fica e manda milhões de mensagens, a gente também é ameaçado pelos nossos pacientes border, e a única saída para mim para suportar isso é estar o tempo todo tentando se conectar com a criança ferida que está ali, com o desespero que está ali. Não entrar tanto em luta de poder e nem se defender tanto, mas tentar se sintonizar com a dor que está ali, e a resposta mais para a dor do que para a ameaça, do que para o medo que eles provocam na gente. Não imaginem nem por um minuto que a gente não morra de medo desses pacientes que ameaçam se suicidar ou denunciar a gente no CRP, ou brigar, ou quebrar tudo. Hoje eu estava escutando isso de um moço que atende um adolescente cuja mãe é border, que eu atendo. Então, eu estava conversando com outro terapeuta, o terapeuta do filho da mãe border, e ele morrendo de medo da mãe do paciente que conversou com ele ontem, que é a minha paciente, que conversou com ele ontem e que fez milhões de ameaças veladas para ele, quase como agora eu vou destruir a sua carreira porque eu vou contar para todo mundo que você está querendo abandonar meu filho. Então, esse medo, gente, a gente tem de verdade, tá? E vai afetar a gente o tempo todo. Então, vai indo lá. A tendência é repetição, né? A Marta fica repetindo, fica tentando buscar, não é a primeira vez que ela assedia um cara, né? Então, é uma tentativa de conscientizar, sempre. É uma tentativa de se salvar. A psique está sempre tentando se salvar. O self está sempre tentando mobilizar algumas forças curativas dentro dele para tentar mudar, sair daquela situação. Né? Uma tentativa de encontrar uma nova resposta dentro de um relacionamento. A gente não consegue fugir do relacionamento. A escolha evolutiva da espécie humana foi pelo relacionamento. A gente escolheu, como espécie, nascer de uma forma absolutamente precária e ser cuidado por outro durante 20, 30 anos. Ou seja, a gente não consegue sobreviver
para fora das relações. A gente só consegue existir e só consegue criar a psique a partir das relações. A gente só consegue se desenvolver a partir das relações. Então, a tentativa de fazer de novo, cair de novo nos mesmos buracos, é uma tentativa natural da psique da gente de tentar sair dentro disso que eu acabei de falar. Aquilo que foi ferido num relacionamento só será curado dentro também de um relacionamento. Se relaciona com a gente aqui de novo, né? E lembrar que as pessoas border e todo mundo, né, a gente precisa, durante uma boa fase da vida, do espelhamento. A gente só existe na medida que a gente é percebido pelo outro. Se você não é visto, se você não é percebido, você tem a sensação de que você se diluiu, que você não é nada, que você não marcou, a angústia que ela vive não é a angústia da perda do afeto, não é a angústia da perda do amor, não é a angústia da perda do cara, é a angústia da perda de si mesmo. Eu não existo se ele não está me olhando, eu não existo se ele não está se relacionando comigo, eu não existo se o outro não me vê. Então, é muito mais profundo do que uma perda de um amor, é uma perda de si mesmo. É um se diluir no nada, é o cair no vazio, é a psicose. Sabe? Então, o medo que está por trás é da morte da psicose na hora que ela fica correndo o risco de perder a existência dele. Por isso, o desespero com que a pessoa vai atrás dele. E para mim, né, aqui com vocês, o povo que está fazendo o curso, né, é sempre a gente como terapeuta. Como é que a gente vê isso na clínica? Como é que essas pessoas, tanto ele quanto ela, aparecem no nosso consultório, nos seduzindo através da idealização, sabe? De repente você é a melhor terapeuta do mundo e depois ameaça de destruição, sabe? Eu nunca não esperava isso de você. Como é que você fez isso? Você naquele dia você não entende mais, você não entende mais nada e vou fazer isso, vou fazer aquilo, num nível muito semelhante ao bebezinho da Melanie Klein. Sabe quando a Melanie Klein descreve aquela sensação do primeiro ano de vida? Que você tem tudo para me dar, e se você não está me dando, você, com 2 palavras, se você se propuser a me atender, em 2 minutos você é capaz de me acalmar. Se você tiver um horarinho, se você falar comigo 1 minutinho, você é capaz de me acalmar. Você tem o leite todo e você não está me dando porque você não quer. Então, você vai ver só. Eu vou tirar todos os bebês e todo o leite de dentro do seu corpo e vou encher seu corpo de cocô e sua vida de cocô e você vai ver só. Aquelas fantasias de horror e de vingança e de destruição absoluta que a pessoa é tomada e que não tem como não afetar a gente. A gente nunca está imune a essas intensidades muito primárias de projeção. Então, as pessoas, nesse sentido, vêm com demandas infinitas e reais. Você pode me ajudar, você tem o que... Por que você não está me dando? E as emoções primárias não moduladas são muito capazes de produzir afetação na gente. E pensado também em termos de contratransferência, sabe? Quando nós somos o Doni e quando nós somos a Marta, no contato com os nossos pacientes, quando nós estamos trabalhando com lisonja, quando a gente idealiza, quando a gente elogia demais o paciente, quando a gente está constrangido. Muitas vezes já me apareceram pacientes que, por alguma razão, eu estava achando eles o máximo, ou porque eles eram figuras públicas, eles eram conhecidos de alguma forma, figuras, sabe, artistas ou qualquer coisa, ou quando tinham carreiras ou profissões, os médicos, os juízes, ou quando era filho de gente que é importante para mim, ou quando era filho de gente que eu queria impressionar, ou sei lá eu por quê. Sabe, ou quando era uma pessoa que vinha de uma formação, blá, 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 estudei com fulano, fiz terapia com fulano. As pessoas que me intimidam, eu muitas vezes me vi a Marta lisonjeira, sabe, pegando qualquer porcaria que a pessoa me fala e falando, olha, mas olha que importante, olha que lindo que você me falou hoje. Hoje a nossa sessão foi super importante, a gente falou disso, daquilo, então cuidado. Sabe, o que a gente entra também
no nosso comportamento border, no nosso comportamento lisonjeiro, no nosso comportamento fraco, quando as circunstâncias do paciente deixam a gente inseguro e intimidado, e isso também não tem problema nenhum. Sabe, a gente vai viver isso, a gente vai se sentir intimidado, a gente vai ver o que é, e a gente vai acertar aí o parâmetro. Né? O quanto a idealização da terapia convoca as nossas vaidades também. Né? Quantas vezes o paciente chega falando, mas só você me entende, eu voltei. Passei por isso essa semana, uma menina que ficou em terapia comigo uns 5, 6 anos, depois no começo do ano passado ela parou, porque ela queria experimentar outras coisas, e porque já tinha dado tal, e ontem ela voltou para conversar comigo, cheia de chocolate, dizendo, e que profunda alegria eu senti, que tem que confessar, que foi falar com a fulana de tal, e começou a fazer uma terapia, não deu nada certo, e depois foi falar com outra que eu conheço, e que também não foi legal, e que ela tinha ficado morrendo de saudade de mim. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu ganhei, sabe? Tipo, yes! Né? A minha companhia, como eu sou boa, sabe? Não é assim tão fácil me substituir. E aquela que eu conto sempre, que no começo do ano passado é uma pessoa que eu gosto demais, que fez um tempo de terapia comigo, foi muito legal, e que no começo do ano passado não voltou. E ela não voltou, e eu não estava entendendo porque ela nem deu satisfação, simplesmente não apareceu. Fevereiro, março, abril. Em maio, ela me manda uma mensagem rindo, falando que ela queria marcar uma sessão comigo. Aí ela vem e ela fala que você perdeu o emprego, cara, porque eu estou conversando agora com a inteligência artificial. E ela está indo muito bem com a inteligência artificial, e que de vez em quando só ela vem conversar comigo, porque ela percebe que a inteligência artificial só está respondendo para ela só o que ela está alimentando. A inteligência artificial está dizendo para ela o que ela quer ouvir, inclusive o que eu estou fazendo também. Porque não mudou nada, porque eu também fiquei tão contente dela voltar, que eu também falei só o que ela queria ouvir, por umas 2 ou 3 sessões. Eu sou a Marta, gente. Somos a Marta, né? As demandas de totalidade mexem com a nossa onipotência, sabe? A gente gosta de se sentir onipotente, é muito difícil viver a potência ou a impotência, sabe? Então, a pessoa com questões infinitas, a gente gosta de achar que a gente é capaz de suportar qualquer coisa. A Fátima falou isso, né? Que a gente é forte, que a gente é capaz de entender qualquer coisa, que a gente é capaz de atender qualquer pessoa, que a gente é capaz de oferecer o que o outro precisa sempre na medida que o outro precisa, e às vezes não, né? Aquela coisa que o outro precisa de outra coisa. O outro precisa de uma outra experiência, o outro precisa de uma outra vivência, o outro precisa de uma outra escuta, o outro precisa de outra pessoa, muitas vezes, né? E o limite, às vezes, né? Quando a gente... ter claro que a gente tem que ter o momento que você precisa recorrer, ou ao psiquiatra, ou à polícia, ou ao encaminhamento. A polícia também, muitas vezes, sabe? Uma coisa que eu sempre falo, muitas vezes eu recorro quando eu estou em grupos de supervisão, é que, do mesmo jeito que ele foi para a polícia, sabe? Liga para o CRP. Sabe, se você está se sentindo ameaçado, se você não sabe como agir, não custa nada. Liga para o CRP, para o Comitê de Ética, faz a pergunta. Olha, está me acontecendo isso, o paciente está vindo bêbado, está vindo cheirado, cheira cocaína e vem para cá, ameaça, está fazendo escândalo na minha porta, está me ameaçando de sei lá o quê. Quantas vezes isso acontece? Sabe, liga para o CRP, pergunta, eu sou obrigada a atender assim? Qual é a situação? Pergunta, porque, no mínimo, a gente fica protegido e protege a pessoa também. O CRP, no mínimo, registra lá que você, muito humildemente, telefonou para perguntar como é que você age numa circunstância mais extrema desse tipo. Sabe, eles têm lá o registro, e se der ruim, eles têm o registro da tua boa vontade. Sabe? Então, muitas vezes, eu nunca cheguei a chamar a polícia, mas muitas vezes eu tenho o telefone da Cristina, da Vera, um monte de gente que agora já é chapinha do CRP, que a gente liga para ela, pergunta, conversa, e elas orientam de um jeito muito legal.
Então, saber isso, sabe, em situações extremas de suicídio, de ameaça de vida de outra pessoa, de maus tratos com a criança, de pessoas que estão entrando por caminhos perigosos. O que a gente faz? A gente pode contar, não pode contar? A gente chama os pais. O que a gente faz? Pergunta para as instituições, pede ajuda, pergunta, não chama a polícia, mas, sabe, pergunta para as instituições que nos protegem também. Busca o limite. Quer dizer, a gente não pode ir na onipotência achando que a gente dá conta de tudo e não mandar a pessoa. Uma vez, foi tão triste isso, uma pessoa que eu atendia que estava com câncer, lá às tantas ela se converteu a uma religião onde o líder religioso falava para ela que bastava orar, que bastava não sei o que lá, que ele ia fazer o milagre, e a pessoa parou o tratamento de químio, e quando ela voltou, já no fim, já num processo quase terminal, ela sonhava que embaixo da cidade de São Paulo tinha um imenso formigueiro comendo tudo, acabando com tudo, e que a cidade toda ia desmoronar. E ela morreu logo em seguida, quer dizer, ela não precisava ter morrido, sabe? Se ela tivesse seguido, se ela não tivesse encontrado um onipotente no caminho dela, que falou para ela que ele, de alguma forma, ia tirar ela dessa situação. E também a gente cuidado com a nossa ansiedade do abandono, a questão do dinheiro, sabe? Se esse paciente vai embora, como é que eu vou pagar isso, como é que eu vou pagar aquilo, também tem um efeito importante na vida da gente, que a gente não pode ficar inconsciente, a gente não pode subestimar que a gente trabalha. Nosso trabalho tem uma função de ajudar o outro e tem uma função também de ganhar a vida, né? Que tem também uma questão financeira envolvida que a gente tem que honrar, respeitar, sabe? A gente nasceu na matéria, a gente tem que honrar a matéria, a gente tem que sobreviver, a gente tem que ter uma vida confortável, a gente tem que ter alimento, a gente tem que ter os prazeres, os confortos e as férias e os descansos da gente, para não entrar também no comportamento de dependência que pesa também na psique do paciente. Agora, o Hillman fala uma coisa que eu acho legal em relação a dinheiro, porque ele fala que algumas pessoas separam o dinheiro. Esse paciente, o dinheiro desse paciente é para pagar um curso, o dinheiro desse paciente é para pagar o aluguel, e que ele fala que isso influencia a forma como a gente se relaciona com aquele paciente. Sabe que aonde a gente põe o dinheiro dele tem efeito na psique dele. Então é importante a gente saber onde é que a gente põe o dinheiro de cada um. Se a gente faz um bolão, se a gente distribui, se o dinheiro daquele é para pagar a dívida, porque isso também tem uma influência inconsciente para aonde o paciente vai. Então, cuidado com a nossa ansiedade do abandono, cuidado com as nossas fantasias de que a gente vai ficar na miséria se a pessoa for embora, e cuidado com as dependências esquisitas que a gente contratransferencialmente coloca, pesa no paciente. O medo da intensidade emocional do outro, sabe? Às vezes a pessoa ou ama a gente muito profundamente, ou precisa da gente muito, ou fica morrendo de raiva, e isso assusta, sabe? O trabalhar com a intensidade emocional não modulada do outro, muitas vezes é muito incômodo para a gente. O apaixonamento, as fantasias eróticas, a violência, a raiva, muitas vezes acontecem no consultório e a gente tem medo, e assusta, e é chato. Eu tinha um que realmente me assustava, porque xingava tanto, e batia, e levantava, e batia a minha cadeira no chão, e eu ficava vendo, fazendo buraquinho no meu sinteco, sabe? Se batia e pulava, e era assustador. E muitas vezes eu tive o cuidado de colocar algumas pessoas durante o dia, quando o consultório tinha mais gente, ou quando eu poderia, sabe, um cuidado mesmo de... É assustador, é perigoso, sabe, na hora que você entra numa sala junto com uma pessoa e tranca a porta e você está sozinha no ambiente, gente, sabe, falando de novo, né, somos pessoas, somos humanos e somos vulneráveis, estamos sujeitos à loucura do outro e à nossa, tá? E vamos lidar com isso de uma forma mais consciente possível, para não lidar de forma inconsciente. Sabe? É só isso, sabe? Quanto mais consciente, mais
mais organizado, mais tranquilo, para não precisar lidar, para não precisar atuar o inconsciente nessa hora, né? Então, medo do que o outro pode fazer contra a gente. Ai, eu atendia uma menina, ela era recém-formada, cor-de-rosa ainda, sabe, de bochechinha, ela tinha uns 20 e pouquinhos anos, e ela tinha aquela carinha redonda, e estava atendendo uma border, que um dia ela falou para a moça, tipo, vamos interromper a sessão agora, porque eu acho que qualquer coisa que eu falar daqui para frente não vai ser terapêutico. Ela foi muito correta, ela percebeu que ela estava com raiva e interrompeu a sessão. A pessoa foi direto para o CRP denunciar. E ela ficou uns 2 anos dentro de um processo do que tinha acontecido, e ela tinha 24 anos, sabe, acabado de sair da faculdade. Foi realmente uma judiação. Mas é isso, sabe? As pessoas podem falar mal da gente para todo mundo. Eu fico tão contente quando tem... Gente, olha, a pessoa encaminha 3, 4 pessoas, a pessoa me escolhe. Você acha que eu não fico contente? Ganhei, sabe? A competição que está lá. Fico contente, né? Então, cuidado com essas coisas que acontecem com a gente, porque a pessoa pode realmente sair detonando a nossa imagem profissional, e também o medo que a pessoa se mate. Sabe, ter um suicídio no nosso currículo é uma coisa que às vezes é super, super, super difícil de lidar. Acontece até com uma certa frequência, se você está há muitos anos trabalhando com isso. Sabe, as pessoas se matam, as pessoas deprimem, as pessoas se cortam, as pessoas enlouquecem, as pessoas vão internadas, as pessoas surtam, e isso afeta a gente também muito profundamente, e a gente tende a se defender de uma forma bem inconsciente dessas coisas também, contra-transferencialmente. Fala. Oi, alô, agora sim. Falando de suicídio, eu tenho um amigo na PUC que está fazendo... O tema dele de mestrado, da pesquisa, é exatamente isso, a conduta ou que suporte o terapeuta tem diante de um paciente que fala na sessão, que está pensando em se suicidar, que manda uma mensagem, e ele não achou uma pesquisa em nenhum banco de dados que a gente tem, os bancos que a gente pesquisa, não encontra pesquisa da conduta, ou uma orientação para a conduta do terapeuta, o que fazer diante do risco do suicídio. A gente tem isso como, né, é um fantasma, se você pensar que um paciente pode te trazer isso num trabalho terapêutico, é muito, muito preocupante. E ele está, assim, lutando e procurando, e não acha. Então, é um olhar, e infelizmente ele agora está tendo, né, mas ele não... E a gente faz a pesquisa de banco de dados, ele não acha, não tem pesquisa falando sobre isso. Quer dizer, é um fantasma para a gente, e é mesmo, né? Não é? Para mim, eu morro de medo. Eu morro de medo. E, em morrendo de medo, eu sou capaz de usar todos os mecanismos de defesa malucos que eu puder encontrar para evitar me pôr nessa situação, né? E é muito difícil mesmo. Quer dizer, o luto do suicida já é muito difícil para a família, e também o luto do suicida profissional é muito difícil também, né, lidar com isso. O que mais? Até, gente, eu achei uma fala... Eu achei muito legal esse personagem, particularmente porque eu gosto de estudar as questões trans e tudo. E ela, como a Fátima falou, né, ela encontrou um novo homem. Ela, acho que é uma das personagens mais equilibradas da situação toda. Ela vai embora e, no fim da história, ela encontrou outra pessoa. Ela não perdeu nada, ela não perdeu os amigos, ela não perdeu o emprego, não perdeu o sorriso, ela está bem. E a atriz que faz, ela falou que ela ficou muito feliz de fazer esse papel, porque ela também é uma mulher trans, e é muito legal ver um papel de uma pessoa trans que é bem-sucedida, sabe? Que não é o problema muito pelo contrário, ela é uma personagem mais equilibrada, né? E que não é o problema da série nem nada. Então, como ela chama, Nava Mal, que também é uma mulher trans, contou que ficou contente por viver essa personagem que não tem final trágico. Acho isso notável, porque muitas vezes vimos histórias de pessoas trans que terminam com elas quebradas. E aí ela é o personagem mais criativo dessa história toda.
E eu acho que só tem mais um slide, que é o depois, né? Frente a tanto sofrimento, tanta gente sofrendo, tanta dor. Ou essa série vai mostrando essa miséria humana, essa dor, essa coisa não resolvida, essa coisa circular. Eu achei esse pedacinho da Clarice Lispector que eu gosto, que é: vamos chorar junto, baixinho, por ter sofrido e continuar assim tão docemente. Sabe, essa dor do humano que a gente partilha, a dor cansada, numa lágrima simplificada, que agora já é desejo de poesia, isso eu confesso. Sabe, depois de tanta dor, sabe, um alívio de poesia, né, para limpar um pouquinho, para aliviar a alma da gente. Então é isso aí, gente. Vocês querem? Muito obrigada. Vou abrir aqui para perguntas, comentários. Alguém quiser contribuir? Digerir, né, um pouquinho, sobre Rena. Acho que estamos todos impactados aqui, sem saber muito. Muito forte o tema, né? Eu acho que foi muito bacana também trazer assim perto da gente, né? Como uma coisa, a nossa própria vulnerabilidade e limites, né? Como essa reflexão é importante nos dias de hoje, né? Porque vale. Oi, eu sou a Isa. Eu fiquei querendo a discussão sobre a pergunta do final. Ele foi até o roteirista porque ele elaborou ou porque ele está reproduzindo? Eu acho que ele continua reproduzindo, porque logo após ele sai e coloca o fone para ouvir a Marta, né? Concordo, e eu acho que tem uma questão que é assim, questões tão profundas e tão arraigadas, né, na psique, elas não se resolvem com um movimento, né? Então você vê, por exemplo, quando ele vai lá procurar os pais, com a intenção de protegê-los, inclusive, né, contar a história, porque a Marta estava ameaçando, tem um alívio, tem um peso uma catarse que acontece, mas isso não resolve a questão, porque é uma vida inteira, uma psique estruturada em cima de muita coisa não dita, de traumas e de uma falta de ferramentas, né? O que parece é que tanto o Doni quanto a Marta, eles não têm ferramentas para lidar com as questões que se apresentam para eles, né? Então o Doni, ele não consegue, ele simplesmente não consegue se proteger nem do abuso da Marta e nem do abuso do Darian, né? A Marta, por outro lado, não consegue se proteger de si mesma, né? Ela não consegue se proteger da própria psique e das consequências que uma vida absolutamente negligenciada, né? A palavra que me vem de pensar na história da Marta é negligência, abandono e negligência, né? Marta também não consegue. E aí você vê que eu fiquei apaixonada pela personagem da Terry mesmo. Ela é o personagem que dá o salto, né? Que faz que vai em frente. E aí, se você pensar, é uma mulher trans, quantas questões ela deve ter enfrentado, fantasiando agora o personagem, né? Mas por quantas situações ela não deve ter passado que ela teve que superar a ponto de estar naquele momento, assumindo o fato de ser uma mulher trans e encontrando pessoas e se apaixonando, e aí encontra outra pessoa e segue em frente, né? Então, eu acho que não elaborou, no meu entender, não. Ele fica assustado, impactado, inclusive, né, com o comportamento do garçom que fala para ele, não, é de graça, né, pode ir. Então, é o que eu acho. Eu acho que não tem essa elaboração plena, como a Fátima estava falando, mas eu acho que ele deu uns passos super importantes, porque primeiro tem a coisa do episódio anterior a esse, quando ele vai falar, ele conta, ele se revela. Eu acho que isso é muito importante. Ele toma consciência e enfrenta aquilo e conta para as pessoas
o vídeo que ele fala que ficou viralizado na internet, todo mundo viu. Depois ele conta para os pais. Agora, em relação ao abusador, o fato de você ir lá falar com o cara, bater na porta, não é que ele encontrou. Gente, encontrar ex-namorado na rua já é um terror, sabe? Aquelas pessoas que você, ex-amiga, você evita. Agora, ele foi lá, bateu na porta do cara, olhou no olho do cara, propôs trabalhar juntos, sendo pago dessa vez, porque antes era uma coisa como eu nem lembro, mas não tinha dinheiro envolvido. Né? Era uma coisa que podia... Eu acho que é um passo super importante de um enfrentamento que para mim precisa de uma coragem, sabe, que não elaborou, não acabou, lógico, ele volta, ele sai de lá, assim, sabe, se tem tanta emoção, que quando a gente elaborou uma coisa, não tem mais essa carga emocional desse tanto. Quando vem a emoção assim, é porque ainda tem um monte de conteúdo inconsciente, de complexo, para ser conscientizado. Então, tá, mas o passo do enfrentamento, do olhar para a cara da pessoa e conversar sobre isso, alguém que abusou de você, você voltar para aquele campo de uma outra forma, já é eu acho que é um passo super importante no caminho de uma elaboração, que com certeza, eu acho que não vai ser nem elaborado ao longo de uma vida. Eu acho que tem algumas feridas que ficam lá, vão cicatrizando. Quando eu penso assim, qual é a elaboração possível de um trauma? Ou qual é a melhor elaboração possível de um complexo? Imagina que você tem um complexo muito autônomo, que quase que corresponde em termos de funcionamento a um trauma. Qual a elaboração possível numa vida? Dá para passar por aquilo tipo, beleza, agora não me pega mais? Não, isso vai doer sempre. A gente vai ganhando, vai transformando aquilo numa tendência, ou aquilo não é mais tão compulsivo, ou aquilo não determina mais tanto o teu comportamento, ou você consegue suportar aquilo sem se desorganizar por um pouco mais de tempo, mas eu acho que uma elaboração de um trauma nem acontece numa vida. Acho que você leva aquela dor, aquela coisa para sempre. Quanto menos aquilo é falado, mais aquilo fica lá guardado. E um dos meus medos, um dos meus pavores, que eu tenho até uma brincadeira com uma prima médica anestesista, que se eu for operada algum dia, ela que vai estar lá, porque na hora que rebaixa a defesa, eu vou falar as coisas que eu não quero que as pessoas saibam, que pelo menos seja para ela que eu conheço. Porque vai vir. Ela vai me proteger, vai vir, a gente vai falar, a gente vai se revelar, a coisa que está reprimida vai vir. Eu tenho uma mãe muito velhinha que está agora com o ego muito mais fragilizado, ela tem 94 e está com o ego mais fragilizado, e há um tempo atrás ela estava super ansiosa porque ela começou a revelar coisas, eu traí seu pai, uai, chorava, e a gente ria, e quanto mais a gente ria, mais ela se desorganizava. E ela sofreu muito, E minhas filhas falam para mim, tipo, você tem alguma coisa para contar? Conta agora, pelo amor de Deus, eu não quero passar por isso de novo. Então, o trauma está lá, e está lá ferindo. E quanto menos é falado, menos é elaborado, mais causa sofrimento. Mas, por mais que seja elaborado, permanece como uma cicatriz na psique. Kaushad e o Cyrulnik falam de ressignificar o trauma, né? E ressignificar não é resolver, até porque ele vai sempre existir, vai sempre estar lá, mas você acrescenta, né? Você vai mudando a narrativa e cada vez que você muda, você acrescenta coisas e percepções daquilo que aconteceu e formas de lidar com aquilo que aconteceu. Então, o trauma ele sempre vai existir. Mas eu acho que sim, você ressignifica até para sobreviver, né? Tem questões que são fundamentais para sobreviver, não tem como. Tem um dos trabalhos do Hércules, que é a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna tem 7 cabeças. Eu não lembro se são 7, quantas cabeças ela tem, mas são X mortais e uma imortal. E ele vai lutar contra a Hidra e ele corta todas as cabeças mortais. E a cabeça imortal ele corta, enterra bem fundo, bota uma pedra em cima e nunca mais passa naquele lugar. Porque se passar naquele lugar, a coisa volta, pula em cima da gente de novo.
sabe? Então, você vai lá e evita, sabe? Você desenvolve algumas condutas meio fóbicas, meio neuróticas, mas, de alguma forma, também você tem a gente tem que reconhecer que o complexo tem raízes arquetípicas, e quando eu falo isso, eu estou falando que o complexo é mais forte que o meu ego. Vai ter algum lugar, alguma coisa, algum pelo que não vai ser completamente elaborado. Respeita ele, não facilita. É como alcoolista, né? Que não toma o primeiro gole, não faz esse negócio, porque você passa nesse lugar de novo, o bicho vem e te pega de novo, não com a mesma intensidade, talvez, mas ele te pega de novo num tanto que desorganiza a vida e pode causar muito sofrimento. Eu tenho uma paciente que ela recentemente recebeu um diagnóstico de miopatia mitocondrial. Aí eu fui estudar um pouquinho, é uma doença raríssima, autoimune, e ela foi num processo de que ela foi tendo dificuldade para andar, aí não andava mais, aí parou de andar, parou de falar, foi para a UTI, ficou com um tráqueo, um nasointeral, sedada, e aí ela começou a voltar. E hoje ela está ótima, ela já está praticamente andando, ela tem aquele andadorzinho, sabe, parece um carrinho, ela já está com ele, mas nem ele mais ela usa, ela já está andando. Isso assim, em 3 meses. Quer dizer, ela em 1 mês ela foi lá para baixo e em 2, 3 meses ela está saindo. Mas ela não pode assistir um filme em que tem uma pessoa que está na UTI, ou foi para a UTI, porque ela ficou 1 mês na UTI. E ela lembra de sons da UTI. Então, se ela ouve um som parecido com o que era da UTI, ela entra de novo no buraco. Ontem ela estava vendo um filme que um menino fala no filme que ele tinha estado na UTI. Ela mergulhou de novo. Ela mergulha, ela está muito fragilizada ainda, né? E aí a gente está conversando sobre isso. Olha, então vamos aos poucos, né? É claro que a gente vai fazer essas viagens muitas vezes, vamos lá para esse lugar. Mas talvez agora a gente tenha que tomar cuidado. Só que você não controla os gatilhos do mundo, né? Às vezes chega alguém para você e fala, minha amiga, eu tenho uma amiga que está na UTI, pronto, isso é um gatilho para ela. Com o tempo ela vai se fortalecendo, mas é isso, né? Aos poucos, não é? E nunca vai ser algo absolutamente resolvido. Vai sempre ter um negócio que tem que estar sendo respeitado. Tipo assim, eu brinco, né? Às vezes com os meus pacientes. A gente tem o complexo do eu, do ego. Esse tem que mandar na brincadeira toda, mas isso não quer dizer que não tem os demôniozinhos ali que de vez em quando vêm e se energizam por alguma razão e que vêm ameaçar de novo o cara que manda na brincadeira, né? Então tem que tomar cuidado, né? Oi. O filme, a série e vocês falando me faz refletir bastante sobre o quanto que as pessoas encontram no outro um gancho para permanecer em relações abusivas ou em relações que não são tão legais. Ou seja, a pessoa está em sofrimento, né? No caso da série, ele estava em sofrimento, mas ele não conseguia romper esse laço com ela, porque ele também ia se envolvendo. E quando você fala sobre o seu trabalho, né, que são mulheres que percebem que estão numa condição de sofrimento, que poderiam sair, mas é algo muito forte que as mantém naquela relação. Isso está ligado a uma projeção? O que é isso? O que é que um encontra no outro que retroalimenta? E até retroalimenta um sofrimento, né? E isso é um processo de individuação? Faz parte da individuação daquela pessoa permanecer ali? Eu fico me questionando. O que vocês acham? Eu acho que o movimento, né, que a gente fala, né, Ana, da função prospectiva da psique, isso é uma busca de individuação. Você buscar resolver um trauma que você viveu, sim. Agora, quando isso se torna, porque fica doentio na medida que você entra numa relação, você não consegue sair dela com esse movimento. Eu não saberia dizer muito, mas assim, tem um movimento da psique que sim, é para a individuação, que é esse movimento prospectivo. Então eu vou repetir, não é assim consciente, mas eu vou repetir, eu vou reeditar essa história que eu vivi para resolver e para seguir em frente. Mas tem entraves aí no meio, né? Tem crenças, tem heranças também, né?
heranças que não são nem conhecidas, que não são nem identificadas. E tem uma coisa que hoje uma pessoa lá na PUC falou, que é um complexo da heroína, né? O complexo de uma prepotência de resolver, né? Que aí se mistura com esse movimento tão saudável, que eu acho que o movimento da psique é saudável, né? Quando ele tem um impulso, vamos dizer assim, de individuação que é saudável, mas aí tem os complexos. Então, quanto que isso, na hora que pega no complexo, aí deixa de ser saudável. Não o movimento, acho que essa função prospectiva de resolver é saudável, mas quando pega no complexo, por exemplo, nesse complexo da onipotência, da heroína, né? Que não, eu vou ficar porque eu vou curar esse cara, o meu amor vai fazer com que ele se torne uma pessoa melhor. Aí isso vira além do que alimenta um ciclo de relações abusivas que vai se perpetuando, né? Não sei se eu respondi o que você perguntou, Mas eu vou aproveitar a função de locutora aqui, né? Agradecer a presença de todos, agradecer a Fátima, a Ana, né? Que está permitindo encerrar o Cinesedes desse ano, mas o Cinesedes do terceiro ano. Esse é o nosso último Cinesedes, né? Então isso é muito simbólico, né? Muito, muito especial. Muito obrigada, viu?